da Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. A mensagem de hoje encerra uma pergunta: é bíblico comemorar o dia 1º de novembro como o dia de Todos os Santos? Hebreus, capítulo 7, versículo 25 em diante. Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Porque não necessitava, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma única vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Repetindo, Hebreus, capítulo 7, versículos 25 a 28. Prezados ouvintes, a Enciclopédia Católica define o Dia de Todos os Santos como uma festa em honra a todos os santos, conhecidos e desconhecidos. No fim do segundo século, professos cristãos começaram a honrar os que haviam sido martirizados por causa da sua fé e, achando que eles já estavam com Cristo no céu, oravam a eles para que intercedessem a seu favor. A comemoração regular começou quando, em 13 de maio de 609 ou 610 depois de Cristo, o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão, templo romano, em honra a todos os deuses, a Maria e a todos os mártires. Certo estudioso, Markele, comenta: os deuses romanos cederam seu lugar aos santos da religião vitoriosa. A data foi mudada para novembro, quando o Papa Gregório III, em 731 a 741 d.C., dedicou uma capela em Roma a todos os santos e ordenou que eles fossem homenageados em 1º de novembro. Esse é o ponto histórico da comemoração que hoje se faz mundialmente acerca de 1º de novembro como dia de Todos os Santos. Uma pergunta que nos ocorre fazer: o que é um santo à luz da Bíblia? Nossa resposta é que é qualquer crente genuíno separado para Cristo. É o que lemos na Bíblia acerca dos membros das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Ele escrevia a cada uma daquelas igrejas e tinha a sua saudação inicial. E embora não vamos citar todas as cartas, mas apenas algumas como exemplo de como ele chamava aqueles cristãos
daquelas cidades onde havia uma igreja estabelecida. Então, encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a saudação de Paulo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Outra carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, lemos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Outra carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Colossenses, capítulo 1, versículo 2, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos também o apóstolo Pedro, fazendo referências em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 15 e 16, declarando o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então está aqui o que a Bíblia declara a respeito de santos, abrangendo todos os servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são, aos olhos de Deus, chamados santos. Agora, a Igreja Católica tem santos, são os canonizados. Para serem objetos de culto nos seus altares, intercessores nos céus, mediadores entre Deus e os homens, eles são conhecidos com um prefixo: são, ou santo, ou santa. E aí, essas pessoas já falecidas se tornam mediadores entre o ser humano e Deus, e suas orações são dirigidas a esses santos canonizados, porque eles podem, segundo a crença, podem ajudar a pessoa a se aproximar melhor de Deus. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, nós encontramos que só existe um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. É o que está na Bíblia, dizendo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então pode-se levantar a pergunta: Maria, a mãe de Jesus, não é declarada santa, não é declarada medianeira? Pode ser declarada pelos homens, mas à luz da Bíblia ela não tem essa função. Com respeito à advocacia celestial, a Bíblia declara que só Jesus é o nosso advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia declara que nós precisamos de um intercessor no céu e apresenta a declaração que este é Jesus Cristo. Então nós lemos na carta do apóstolo Paulo, em Romanos 8,
versículo 34. Quem é que condena o cristão? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos um intercessor, nós temos um advogado, nós temos um mediador, e este é nosso Senhor Jesus Cristo. E é o mesmo que se encontra na Bíblia Católica. Qualquer ouvinte que duvidar pode consultar sua Bíblia nas passagens que nós indicamos e encontrará lá essas palavras que citamos aplicadas apenas a Jesus Cristo. Um outro sentido para a palavra santo é a ideia popular que santo significa pessoa tristonha, inimigo da alegria, beata, um tipo santarrão. E esse porte é uma caricatura de um santo. E você perguntará por quê? Porque Jesus era santo, imaculado, e era uma pessoa normal quando se portava entre o povo em geral. Ele não tinha esse tipo de pessoa reclusa, enclausurada, incomunicativa, silenciosa, mas foi até acusado pelos seus inimigos religiosos, como os fariseus, os saduceus. Em Mateus capítulo 9, versículo 9 a 11, diz o texto: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Aí vieram os fariseus e acusaram: ei, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Está no meio deles. E Jesus declarou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Ali estava Jesus no meio deles. E assim é um cristão que pode ser um santo, mas que convive no meio da sociedade, naturalmente com as suas reservas próprias de um cristão. Então, uma pergunta pertinente ao assunto que estamos tratando. Podemos crescer, e agora eu falo aos cristãos evangélicos, podemos crescer a ponto de não mais pecarmos? Consultando a Bíblia, vamos notar que, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ora, jamais um cristão consciente, ele vai dizer que não peca. Agora, é preciso ter cuidado com o que diz o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Aí é outra condição. Porque enquanto pecarmos por deficiência da nossa própria natureza, podemos recorrer ao nosso advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, dentro das condições impostas na Bíblia, para podermos ser chamados santos, não será difícil entrarmos no céu? Alguém perguntará. Eu quero dizer para você que eu
à luz da Bíblia, admito que não, pois encontramos as condições para entrarmos no céu. Lendo o livro do Apocalipse, por exemplo, capítulo 7, versículo 9 a 14, está lá imposta uma condição para entrarmos no céu. Vou ler o texto bíblico. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aí está. Branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então quero dizer que as portas do céu estão, de certo modo, escancaradas, desculpe a expressão, para os que lavam as suas vestes e as branqueiam no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Não foi isso que João Batista apresentou Jesus aos seus ouvintes? Quando Jesus vinha ao seu batismo, de acordo com João capítulo 1, versículo 29, ele apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E realmente, o apóstolo Pedro confirma em 1 Pedro 2,24, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aí está a suficiência na pessoa de Cristo para conduzir ao céu qualquer pessoa, não importa o tamanho do seu pecado, porque o maior pecador que já pisou esta terra confessou isso. Foi Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Meu prezado ouvinte, seja um santo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em
Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar da montanha, o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Salta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. A nossa primeira pergunta de hoje é do Jailson, do Jardim Primavera. Ele pergunta: gostaria, se possível, que o pastor desse uma explicação sobre Apocalipse, capítulo 9. Queremos dizer ao nosso consulente Jailson que não podemos fazer uma análise de versículo por versículo do capítulo 9,
do Apocalipse, porque senão estaríamos aqui realizando um estudo bíblico. Mas analisamos duas posições deste capítulo que julgo mais importantes, e assim vamos falar sobre elas. A primeira está no Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Situações que podem deixar dúvidas aos nossos ouvintes. Diz o texto: tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Bom, quem é este personagem que está aqui sendo indicado? Vamos ouvir o que dizem as testemunhas de Jeová no seu livro Revelação, o seu grandioso clímax, página 148, diz assim: Jesus, como anjo do abismo, vou repetir, Jesus, como anjo do abismo e destruidor, deveras soltara um ai atormentador sobre a cristandade. Ora, no mesmo capítulo, esse anjo é apontado no versículo 1, que também vou ler. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então perguntamos: quem foi essa estrela que caiu do céu? Você vai abrir o livro de Isaías no capítulo 14 e no versículo 12 a 14, vamos notar que a estrela da manhã, do versículo 12, intentou ser igual a Deus, e diz o texto no versículo 14, caíste foi por terra. Você identifica quem foi esta estrela que caiu por terra? Pela sua soberba? Pela sua pretensão de ser igual a Deus? O próprio Jesus se referiu a ela em Lucas capítulo 10, versículo 18. Disse-lhes Jesus: eu vi a Satanás como o raio cair do céu. E eu agora pergunto, meu prezado ouvinte, quem é o seu Jesus? É o Jesus destruidor deste capítulo 9 do livro do Apocalipse, o versículo final? Ou Jesus, seu Jesus é aquele que está em João capítulo 10, versículo 10? Eu vim para dar vida, e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Com qual dos dois você fica? Obviamente, uma pessoa racional, que lê a Bíblia com cuidado, vai aceitar o Jesus da Bíblia. Então é o que nós temos dito aqui: muito cuidado com o que se lê na literatura, de livros que são deixados à sua casa, às vezes por preços módicos, e você vai se embebedar deles e vai cair no erro. Tenha cuidado com a literatura que chega às suas mãos, com ensinos, vou usar aqui uma palavra meio estranha, estrambóticos, ensinos estranhos, mencionados no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. A segunda observação que eu faço aqui no capítulo 9 do Apocalipse é que está no versículos 20 a 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar.
e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ora, estes 2 versículos mostram que as pessoas tinham corações tão endurecidos que nem as pragas que caíram sobre eles seriam suficientes para levá-los ou levá-las arrependidas a Deus. E eu quero fazer uma advertência para nós, todos que estamos aqui presentes. Qualquer pessoa que permitir ao pecado enraizar-se em sua vida, terminará seus dias nessas condições. Qual o resultado? Pessoas endurecidas, acostumadas a pecar, consciência está cauterizada, comete crimes hediondos e repete esses crimes, não tem a mínima consciência do que está fazendo, como nós temos notícia agora através dos jornais, onde se viu uma pessoa humana criada à semelhança de Deus atirar a esmo e matar pessoas que desconhece caminhando nas ruas. Onde estamos? Isso é selvageria, mas é o que está ocorrendo em nossos dias. Qual é o destino dessas pessoas à luz da Bíblia? Está em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Muitas seitas estão ensinando que não existe inferno. Inferno é lugar de descanso, não acredite nisso. A palavra de Jesus vale mais do que ensinos. E que Jesus está dizendo aqui em Mateus 25, 41 não é coisa só de ameaça, não. NQI Mulher. Pastor, é correto as jovens irem aos ensaios de grupo vestindo shorts e camisetas sem manga, mesmo se tratando de um ensaio? A nossa resposta é que certamente não. Essa é a forma de vestir, é própria para ir à praia, mas não para ir ao ensaio onde se vai cantar louvores a Deus. E eu quero deixar presente o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Faça-se tudo, decentemente e com ordem. E o que significa a palavra decente? Decente significa decoro. Decente significa dignidade da própria pessoa. E decente significa a correção. Vamos corrigir o erro. Mais uma NQI Mulher. Pastor, uma pessoa em processo de divórcio pode ser consagrada a presbítero ou evangelista? Nós queremos responder que o divórcio só é permitido à luz da Bíblia em caso de infidelidade conjugal por parte de qualquer um dos cônjuges, seja o homem ou a mulher. Isso é o que nós lemos em Mateus capítulo 19, versículo 9, palavras de Jesus. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, sendo assim, à luz da Bíblia, admito que a direção da igreja já deve ter examinado a situação desta pessoa que está sendo indicado para obreiro na posição de
presbítero. Caso contrário, ele não tem condições para o cargo. Não vou opinar, sim ou não, mas é uma questão da própria direção da igreja. Agora estou dizendo o que a Bíblia declara. A próxima pergunta é da ouvinte Catarina, do bairro Gonzaga. Na verdade, são 3 perguntas aqui, pastor. O que é blasfêmia? E o que dizer quando a palavra diz que o Espírito Santo sai daquele que blasfema? E a última, como saber se entristecemos o Espírito Santo? Bom, esta palavra blasfêmia foi usada em Mateus capítulo 12, versículos 31 a 32. Quando Jesus operava milagres, libertando pessoas possessas de demônios, os fariseus diziam que Jesus operava pelo príncipe dos demônios, que era Belzebu. E Jesus declarou então, acerca desse pecado, de atribuir ao diabo um milagre que Jesus operava. Ele disse, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas sem que alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, como dissemos, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, atribuindo a Satanás o poder que Jesus manifestou na realização de milagres. Assim, pecado imperdoável é a deliberada recusa de reconhecer o poder de Deus em Cristo, porque isto indica uma insensibilidade consciente e irreversível. Para chegar a este cúmulo de atribuir ao diabo uma obra que Jesus faz, é porque essa pessoa está lá com a sua consciência já, como diz Paulo em 1 Timóteo 4:2, consciência queimada, cauterizada. Agora, notamos em determinadas situações que é a operação de Deus na vida de uma pessoa, ela é teimosamente recusada pela pessoa. E sendo recusada pela pessoa, a pessoa se torna ela mesma responsável pela rejeição, porque não deu mais lugar à ação de Deus na sua vida. Então endurece o coração e aí fica irreversível a sua situação. É quando então se dá o que diz em Lucas 11, 24 e 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, aquela conversão de uma pessoa a Cristo, o coração dela se torna o templo do Espírito Santo. Quando essa pessoa volta à vida antiga, como diz Pedro, 2 Pedro capítulo 2, 20, se depois de terem conhecido o caminho da verdade, se afastarem dele, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Então, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada e vazia, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Agora, quanto a entristecer o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32, declara: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que ocorre quando o Espírito Santo entristece?
essa pessoa se sente vazia. No seu íntimo, ela não sente mais aquela alegria, aquele fervor que era resultado da manifestação do Espírito Santo. E ela então se mostra até às vezes irritadiça, como diz o apóstolo Paulo. Aliás, o rei Davi, quando pecou, ele sentia uma angústia tão tremenda que ele disse que não podia nem dormir. Então, quero dizer, para evitar isso, diz o texto bíblico, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, sejam tirados entre vós, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Muito cuidado, seu coração é o templo do Espírito Santo. Você foi comprado por bom preço. Glorifique a Deus no seu corpo e no seu espírito, que pertencem a Deus. É o que está na Bíblia. NQI. Está escrito aqui em Mateus capítulo 19, versos 16 e 17. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí vem a pergunta, pastor: se Jesus era Deus, por que ele aparentemente repreendeu o jovem rico por chamá-lo bom? Nós queremos dizer que Jesus não estava negando que ele fosse Deus. Ele simplesmente pediu que o jovem examinasse as implicações daquilo que estava ele dizendo. E observa-se na atitude do jovem algo parecido com as palavras de apresentação de Nicodemos a Jesus, como lemos em João capítulo 3, versículos 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Essa palavra Rabi é muito significativa para um homem do tipo de Nicodemos, príncipe dos judeus. Chamar Jesus de Rabi era de uma dignidade fabulosa. E concluiu: bem sabemos que és mestre, repetindo, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então agora o que diz a Bíblia sobre Jesus? Pergunto a você, meu prezado ouvinte. A Bíblia diz que Jesus era bom ou Jesus era mau? O que você lê na Bíblia Sagrada? Então eu vou citar um texto na Bíblia que está no livro de Atos, capítulo 10, palavras do apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, a partir do versículo 36 a 39. Diz o apóstolo Pedro, dizia: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem. Repetindo, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Então aí fica a pergunta:
Bom mestre, o que Jesus respondeu para ele? Bom é um só Deus. Se você me considera bom, então saiba que eu sou Deus. Agora, se não, é outra coisa. Agora, respondemos nós coletivamente à luz da Bíblia Sagrada. Jesus é Deus, porque efetivamente ele foi bom. E ele falou, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a vida pelos seus amigos. E foi isso que ele fez por nós, dando a sua vida por nós. fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Que tem sido, Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Aleluia. Nós agora passaremos a leitura dos nomes dos nossos ouvintes que nos ligaram pedindo oração em seu favor e também em favor de amigos e parentes. Vamos orar por Paulo Fernando, Miltinho, Alex, Daniel, Adriano, Leandro, todos os vigilantes do condomínio Santa Teresa, Ieda, Diomedes, José Alberto e toda a sua família, João Alves, Maria José da Silva, Norberto Aragão, Arthur Max Gomes Filho, Shirley, Dorival, Marizilda, Camila Eugênia, Luciana, Giovana, Cláudia e família, Cleide e família, Regina Blanco e família, Cleiton e família e todos nós aqui da Rádio Cacique e nossos familiares. Vamos orar com o pastor. Senhor nosso Deus, clamamos nesta hora pedindo a Tua bênção em favor das pessoas que nos ligaram por motivos vários, tendo necessidades urgentes de Ti para a solução deles. Nesta hora pedimos a Tua bênção, pedimos a realização do Teu poder na vida destas pessoas. Abençoa também, te pedimos, todos que estão em sintonia conosco. É em nome de Jesus que o fazemos. Amém.